Organizando, sentando para a gente dar início a esse momento. Eu quero agora orar, para a gente iniciar. E vocês fechem os seus olhos, então. Senhor, muito obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui em Tua casa, Pai. Obrigado pela oportunidade de estar aqui em comunhão com os irmãos, pela oportunidade que o Senhor nos deu, Pai, disposição em querer aprender do Senhor. Obrigado pela vida e por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler o primeiro versículo em 1 Crônicas 16:8, quem quiser abrir também, para a gente ler juntos. 1 Crônicas 16, de 8 a 11. Primeira Crônicas 16, 8 a 11. Todos encontraram? Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai ao Senhor e ao seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Eu gostaria que vocês ficassem em pé para a gente cantar o hino de número 23, Adoração ao Criador. Podem sentar, irmãos. Em 1 Coríntios 10, 31, diz o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Nesse versículo, nós vemos isso como uma regra, que se estende a tudo, ou seja, até em ações consideradas como pequenas, como comer e beber, nós devemos procurar honrar a Deus. E com alegria, pois em tudo Ele tem cuidado de nós, não é mesmo? Eu queria também cantar o hino de número 62, hino de adoração. Pode nos colocar em pé, por favor.
Graças te dou por tudo que me deste. Primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste. Por este pecador salvou na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar que alegra o meu viver. A correção paterna quando falho, provando teu amor pelo meu ser. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço o pão de cada dia, a água que alivia a sede dura e o sol que aquece a pobre gente fria. São bênçãos que enchem a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Amém. Vocês podem se assentar, irmãos. Essa semana tem sido um tanto quanto difícil, né? E a gente sempre fala que a gente tem que se alegrar no Senhor, né? Existem momentos que a gente acha que não vai conseguir, existem circunstâncias difíceis na vida, mas eu acho que a alegria está em saber, né, que o Senhor é quem cuida de tudo e é Ele quem está na direção de tudo. Amém? Eu gostaria de orar agora pelos aniversariantes, na verdade, convidar a Helena, por favor. O Edgar completa mais um ano de vida no dia 12, e eu e o Júnior no dia 16 de casamento, são 6 anos de casados. Eu gostaria de convidar a Helena, então, para orar pela gente.
Como foi dito no domingo passado, todo segundo do mês, domingo do mês, nós faríamos então a coleta da oferta missionária e a das crianças seria no período da manhã. Então, eu gostaria que as crianças que vieram preparadas, que fizessem agora então a oferta do culto missionário na caixinha que está ali, tá certo? Podem vir as crianças que trouxeram. Ô, Emily, desculpa, você chama o Pedro rapidinho, que ele também trouxe a oferta. Enquanto ele não vem, gente, no culto à noite, então, será também a oferta dos adultos, então, que você venha preparado, né? Como obediência e também suprir os nossos irmãos que tanto precisam da nossa ajuda financeira e também das nossas orações. Lembrar também, pessoal, de quem se comprometeu com o Cesto do Amor, no segundo domingo do mês também é feita a coleta dos alimentos. E quem se comprometeu, quem quiser ajudar, também fale com o diácono e faça a sua doação. Pastor, o senhor quer dar? Isso. Meus irmãos, nós queríamos fazer alguns avisos nessa manhã. Primeiro, eu queria chamar aqui à frente a nossa estrutura de escola dominical. Nós temos, para esse ano, uma superintendente, uma vice-superintendente, queria que elas ficassem aqui à minha direita. A superintendente está aqui atrás, por favor, fique à direita. A vice está vindo ali, fica aqui à minha direita. Nós temos também, nessa estrutura, a nossa coordenadora pedagógica do departamento da parte infantil da escola dominical, nossa irmã Andressa. Para assistência à infância, adolescência e juventude, nós temos conselheiros e que naturalmente vão se encarregar também de contribuir com esse processo do ensino das crianças. Queria chamar aqui a Helena, que é do Conselheiro da Infância, o Júnior, está representado aqui no Pedro, e o Tom, que é o responsável pela parte dos jovens. O Tom aqui atrás, muito bem. Meus irmãos, e também nós temos, porque é fundamental para que haja a educação das crianças, os professores. Queria chamar aqui os professores, todos os nossos professores da escola dominical. Nós temos tanto os professores das crianças, como professores dos adolescentes, professores dos jovens e professores dos adultos. No caso dos adultos, eu e os presbíteros presentes. O Plínio aqui vai vir representando os presbíteros, o Sidão, tá a Eliana, a Ana Ketley, Tamires, Ana Laura. A Helena é professora junto com o Júnior dos adolescentes. O Tom é o professor dos jovens. Tá faltando a Bia, né? Tá faltando quem mais, além do professor? Só a Bia? Então, meus queridos irmãos, vocês estão vendo essa turma que está aqui, né? Essa turma é responsável pelo funcionamento da escola dominical, mais aqueles que estão faltando e toda a equipe técnica que nós temos aqui. O que é que nós estamos pedindo para vocês? Além da responsabilidade de comparecer à escola dominical, honrando o trabalho que é feito semanalmente por esses irmãos, mas também nós gostaríamos que vocês mantivessem a oração pela vida deles. Vocês acham que alguém que é incumbido na igreja de fazer um trabalho tão importante como esse do ensino, essa pessoa seria alvo das ações do diabo, por exemplo? Vocês acham que alguém assim... O diabo fala assim, não, esse pessoal da escola dominical deixa quieto, eles não fedem nem cheiram. Né? De forma nenhuma, não é verdade? Outro detalhe, esses irmãos precisam do nosso incentivo, precisam do nosso apoio, da nossa
Participação contribuindo assim com a formação do seu filho, das pessoas que estão envolvidas aqui. Eu fico pensando assim, se na escola secular os professores, diretores, coordenadores estão ávidos por chamar os pais à escola, imagine na igreja. Como que é importante a nossa participação. E vocês podem incentivá-los de outra maneira. Sabem que eles vão ter um trabalho hercúlico durante a semana, final de semana vai ficar extremamente corrido, leve eles para almoçar na sua casa. Convide, fala, olha, hoje semana vai ser na minha casa, você não vai precisar fazer almoço. Tá? Você quer fazer algum experimento científico na sua casa? Chame, culinário, né? Chame esses queridos, vamos cooperar assim mutuamente para o trabalho da nossa escola dominical, tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos agradecer, Pai, pela vida desses queridos irmãos que estão aqui, Senhor, sendo instrumentos em Tuas mãos para a edificação da Tua igreja. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê a graça de, como igreja, sabermos valorizá-los, enxergar neles, ó Deus, irmãos que se dispuseram a se aprofundar no conhecimento das Escrituras para, de maneira adequada e ajuizada, compartilhar desses conhecimentos. Ó Deus, que nós aprendamos também a compartilhar o nosso coração com eles, que nós saibamos expressar a nossa gratidão, que nós sejamos capazes de dar o nosso apoio, que nós possamos incentivá-los, que nós possamos nos lembrar deles nas nossas orações e que o Senhor derrame sobre a vida deles bênçãos sem medida, Senhor, para que à medida que eles caminham, à medida que eles semeiam, eles possam ver o fruto dessa semeadura e que o Senhor seja honrado e glorificado através da vida deles. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Muito obrigado. Meus irmãos, um segundo aviso importante é em relação ao café da manhã de Páscoa. No próximo domingo, nós vamos ter um café comunitário na igreja. Deixa eu ver se você entende o que é que significa um café comunitário. Alguém pode me ajudar? Pergunta de escola dominical. O que é um café comunitário? Oi? Compartilhar. Então, nós vamos ter um café da manhã de Páscoa para compartilhar uns com os outros desse momento. Então, como é que funciona? Só algumas dicas básicas para funcionar essa definição que nós acabamos de tecer aqui na igreja. Meu querido, para funcionar você tem que chegar no horário. Porque se você chegar depois que o café terminou, você não vai tomar café. Você vai tomar chafé, porque o café já esfriou, café gelado. Então, chegue 8 horas, é o horário do café da manhã, entendeu? Não é 8h30, não é 9 horas, porque 9 horas nós vamos começar a nossa escola dominical e nessa data em especial nós teremos uma escola dominical de Páscoa. Tá bom? Por quê? Porque à noite nós teremos uma Assembleia Geral Extraordinária da igreja. Então, durante esse período, eu gostaria que você se lembrasse de se organizar durante essa semana para vir tomar o café às 8 horas. 9 horas nós vamos começar a Escola Bíblica Dominical de Páscoa. E à noite nós temos uma reunião, uma Assembleia Extraordinária da igreja. Gostaria que vocês olhassem no boletim, mas há aí um aviso para vocês em relação a isso. Todos os membros estão chamados, estão sendo convocados para participar dessa Assembleia Extraordinária. A pauta da nossa reunião é um pedido de dissolução da relação pastoral aqui na igreja. E é muito importante que você, como membro da igreja, esteja presente. Para que você possa saber as razões e para que você possa ter todas as informações. O conselho da nossa igreja está fazendo isso de uma maneira extremamente transparente, de modo que é fundamental que você esteja aqui presente para participar e tomar acesso e ter acesso a todas as informações relacionadas a essa pauta. Tá bom? Vamos ficar em pé? Pode liberar? Tá. Oi? Desculpa, irmãos, eu tinha esquecido aqui. Tem a galinhada também, né? Os irmãos têm lá no grupo do boletim uma referência à galinhada.
Que movimento é esse? Nós estamos promovendo um almoço, uma galinhada, no caso, né? Para que seja vendida entre os membros da igreja e entre as famílias da igreja, porque não é uma quantidade, é uma versão limitada. Nós só vamos ter aí, no máximo, 80 galinhadas, né? Então, nesse caso específico, é importante que você pegue, compre a sua, leve o bilhete que você vai comprar para doar para alguém também. E essa galinhada tem como finalidade arrecadar fundos para a igreja. Então, os irmãos, por favor, não se esqueçam disso. A galinhada vai acontecer no dia 24, né, do mês de abril. Então, 24, nós vamos ter essa galinhada aqui na igreja. E gostaria também, aproveitando que vocês estão acessando as datas aí, que vocês se programassem, porque no mês de maio nós vamos ter uma comemoração pelo Dia da Família. E aí vai ficar no ar, aí depois a gente dá mais informações para vocês ficarem curiosos em relação a isso, tá bom? Agora nós podemos orar, não é isso? Senhor Deus, nós queremos agradecer, Pai, pela essa manhã, pelas Tuas bênçãos derramadas sobre a nossa vida. Pedimos que o Senhor nos ajude, ó Pai, a desenvolver o nosso trabalho como professores de maneira eficiente. Que o Senhor nos ajude também, ó Pai, a guardar na nossa mente as informações que nós estamos aqui para ter acesso e que elas encontrem aplicação na nossa vida. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus queridos. Vamos para as suas salas. Meus irmãos, pessoal da classe dos adultos aqui, nós seguimos naquela sequência que o Eduardo traz para a gente e seguindo aquilo que nós começamos no domingo passado, um convite que nós fizemos ao Anthony Huckman, nós vamos hoje sedimentar um pouco mais aquela parte de antropologia bíblica, que é muito importante para nós. Entenda bem, nós estamos no terceiro passo, que é conhecer o coração. O primeiro passo foi o que, irmãos? Primeiro passo? Humildade. Humildade? Humildade. Para quê? Para reconhecer que nós dependemos de Deus, que nós dependemos uns dos outros. O segundo passo foi o quê? Aproxime-se das pessoas, assim como Deus toma a iniciativa no Evangelho, na história da redenção, de se aproximar de nós, de nos alcançar com a sua graça maravilhosa, nós também temos que ter a iniciativa de ir às pessoas. Não cometamos esse erro já delimitado e catalogado do judaísmo. O judaísmo se tornou uma religião em si mesmada, que estava esperando que as pessoas viessem a eles. O cristianismo não. Jesus diz, ide por todo mundo e fazei discípulos. Terceiro passo, conheça o coração. E para conhecer o coração das pessoas, nós precisamos entender os desejos naturais, os desejos morais e os desejos a respeito de Deus, os desejos por Deus. E nesse sentido que nós estamos trabalhando aqui para conhecer o coração. Agora, na reflexão teológica calvinista reformada, para que nós possamos ter uma boa compreensão do coração humano, nós precisamos conhecer a Deus. Porque à medida que nós conhecemos a Deus, que nós conhecemos a revelação de Deus, nós passamos a conhecer mais e melhor nós mesmos. Então, essa perspectiva de que eu entro dentro do meu próprio ser
para encontrar dentro dele as respostas, é algo um pouco perigoso. Por quê? Porque isso é uma meia-verdade. Eu preciso ter esse autoconhecimento? Com certeza preciso, mas esse autoconhecimento desatrelado do conhecimento que eu preciso ter sobre Deus e aquilo que Deus sabe e revela sobre mim mesmo, sobre eu mesmo. Então, eu preciso tomar cuidado em relação a isso. Por quê? É nesse processo onde a gente se perde. E aí, Mariana, o conceito, aquela pergunta da Mariana entra novamente em voga. Por quê? Porque os coachings secularizados e esse movimento que se tornou moda, inclusive no cenário evangélico, aproveitam dessa deixa. Ou seja, eu tenho um fraco conhecimento sobre Deus e sobre o que Deus conhece e revela sobre o ser humano e começo agora a buscar um autoconhecimento sem Deus. Veja que é a mesma proposta de Satanás no começo. Autonomia. Ou seja, eu posso ser igual a Deus. Eu não preciso de Deus. E aí nós vamos descobrir, dentro de uma perspectiva da antropologia bíblica, de que eu só sou quem eu sou em relação com o Criador. Se eu não equaciono a compreensão sobre o meu ser, sobre o meu coração, na relação que eu tenho com Deus, eu não vou conhecer verdadeiramente quem eu sou. Eu vou ter apenas uma ilusão, como nós vivemos hoje o mundo de ilusão. A referência que eu fiz a vocês sobre o Lollapalooza é exatamente nesse ponto. As pessoas elas estão tão sem significado, as pessoas estão tão perdidas em relação ao que elas são, que a expressão cultural do Lollapalooza demonstra bem esta confusão de concepções que as pessoas têm a respeito de si. Elas não conseguem nem mesmo se definir no que diz respeito ao sentido artístico, cultural, musical, gênero e por aí vai. Então, eu preciso ter na minha mente a compreensão de algumas coisas importantes a respeito do coração humano. E aí eu queria citar para vocês um pequeno e breve parágrafo aqui do Eduardo, quando ele diz assim: todos nós somos santos, sofredores e pecadores, que esperam ser mais transparentes uns com os outros. Você também deve ser sincero em relação às suas afeições quando alguém lhe perguntar. Queremos conhecer os outros e também ser conhecido por eles. E aí há uma pergunta que eu queria lembrar, ver se vocês ainda estão lembrados aí. Quando eu quero conhecer alguém, quando eu quero conhecer o coração de alguém, o que é que eu preciso perguntar? Como? O que é que eu preciso perguntar? Como vai você? Não é isso? E quando eu perguntar como vai você, qual deve ser a minha atitude? Parar para ouvir o que você tem para dizer. E nesse sentido, meus queridos, eu queria chamar os românticos agora a uma reflexão, porque o Roberto Carlos, ele tem uma canção exatamente com esse título. Eu queria fazer você refletir um pouco sobre essa letra, porque essa letra pode nos revelar alguns aspectos dessa humanidade afetada pelo pecado. Eu sei que algumas pessoas vão me trucidar depois disso, porque acham essa música belíssima. E, assim, ela é bela, ela é uma canção belíssima, mas ela tem algumas pistas importantes dessa antropologia secularizada e prejudicada que nós enfrentamos e vivemos e convivemos por conta do pecado. Mas assim, o Roberto Carlos, ele começa a canção, preste atenção na letra, dizendo assim: tenho andado sem destino, sem carinho, sem amor, e provado o gosto amargo, o prato feito pela dor. Você, como vai? É isso mesmo? Não, peraí. Essa canção, ela está um pouco diferente. É como vai você, mas a letra está...
Cadê o pessoal do Google aí, me ajudar? Pronto, achei aqui. Agora a letra vai certinho. Por incrível que pareça, só sai nessa outra aí, nessa outra versão. Tá bom, achei aqui. Agora achei. Agora deu certo. Muito bem. Deixa essa outra versão, vamos essa aqui. Eu quero essa, a raiz, não é a Nutella não. Mas essa raiz diz assim: como vai você? Eu preciso saber da sua vida, peça a alguém para me contar sobre o seu dia. Anoiteceu e eu preciso só saber. Como vai você? Que já modificou a minha vida, razão de minha paz já esquecida. Não sei se gosto mais de mim ou de você. Vem, que a sede de te amar me faz melhor. Eu quero amanhecer ao seu redor. Preciso tanto me fazer feliz. Eu queria destacar com vocês apenas 2 frases da música do Roberto, porque ela é muito complexa, para a gente poder gastar uma aula inteira falando sobre ela. Mas veja só, a primeira frase que ele traz para nós, que traz uma pista de alguém que antropologicamente está afetado pelo pecado, é que ele diz assim: não sei se gosto mais de mim ou de você. Veja bem, se ele não sabe se gosta dele, ele provavelmente não saberá gostar do outro. Por quê? Olha a medida que a Bíblia coloca a respeito do amor. Se o gosta aqui tem a ver com amor. Amar o próximo como eu amo a mim mesmo, como amo a si mesmo. Então, se ele está nesse drama, envolto nessa veia romântica, onde a paz está relacionada àquela pessoa, razão da minha paz, já esquecida, e que essa pessoa que modificou a sua vida, mas que ele não sabe se gosta mais dele ou da pessoa, então ele está afetado de uma maneira que o amor certamente terá dificuldade de se estabelecer nesse contexto. Eu sei que muita gente deve ter ouvido essa música aí, achado que ela é uma música muito romântica. Desculpa, tá, irmãos, atrapalhar o romantismo de vocês. Mas o romantismo, no caso aqui, ele se perde. Por quê? Alguém que não ama a si mesmo, que não sabe amar a si mesmo, não é capaz de amar ao outro. É engraçado porque o Anthony Huckman, no livro que nós vamos há pouco abrir, ele fala exatamente sobre essa perspectiva de que quando alguém não entende a perspectiva do amor por si mesmo, ele não consegue naturalmente entender o amor para com Deus, o amor para com o próximo. E ele coloca no seu texto dizendo o seguinte: não há necessidade inicial de se falar sobre o amor a si mesmo, porque isso já é esperado de todo ser humano, que ame a si mesmo. Mas às vezes é preciso dar algumas pinceladas, como eu estou fazendo agora com vocês, para colocar as coisas no devido lugar. Naturalmente nós amamos a nós mesmos. Naturalmente. E quando eu amo e sei amar adequadamente a mim mesmo, eu consigo então amar ao outro. Eu não sei se vocês sabem, mas aqui em Americana, eu morava ainda em Goiás, eu fiquei sabendo do amor exigente. Já viram falar? Vocês sabiam que nasceu aqui, em Americana? Gente, olha, esse trabalho aqui é um trabalho extraordinário que é usado em diferentes correntes religiosas. Tem um livrinho deles sobre amor exigente que é uma coisa assim extraordinária. Falando sobre aquelas pessoas que amam demais. Pessoas que amam demais ou pessoas que estão desordenadas quanto à sua ideia de amor. Maridos que amam demais as esposas e por isso as mata, mata a sua esposa, mulheres que amam demais e que se deixam ser subservientes aos seus maridos e não levam a denúncia à delegacia quando são agredidas,
pais que amam demais os filhos e destroem toda a família por conta de um filho rebelde, e assim por diante. E essa tarefa do amor exigente, ela é bem interessante, porque mostra exatamente esse descompensamento que existe nas pessoas que não são capazes de amar de maneira bíblica, saudável. Porque todos os nossos afetos foram afetados pelo pecado, nós precisamos estar ligados nisso. Mas a segunda frase que eu queria chamar a atenção é que o Roberto, quando ele faz toda aquela encenação, aquela apresentação artística do amor romântico, nessa última frase que eu citei aqui, ele se trai. Ele diz assim: preciso tanto me fazer feliz. Veja que ele realmente está confuso, porque ele está preocupado, ele está empenhado. Quando ele perguntou, como vai você? Essa pergunta que ele fez foi honesta? Por que não? Porque ele está preocupado, no final das contas, é como fazer ele mesmo feliz. E não está interessado corretamente ou adequadamente no outro. Porque quando ele diz, como vai você? Eu preciso saber da sua vida. Peça a alguém para me contar sobre o seu dia. Olha só, peça a alguém. Isso aí não vem ao caso agora falar, mas já dá uma pista. Anoiteceu e eu preciso só saber. Eu preciso saber de quê? Para que ele quer a informação? Ele quer a informação porque ele precisa tanto ser feliz. Então veja que não é muito romântico essa música, hein? Desculpa aí se atrapalhei. Mas aí ele encerra dizendo assim: vem que o tempo pode afastar nós dois, não deixe tanta vida para depois. Eu só preciso saber como vai você. Como vai você? Aí ele repete, né? Preciso, que já modificou a sua vida, a razão da minha paz, já esquecida, aquele mesmo processo. Aí ele tenta fazer um resgate na próxima estrofe. Vem que a sede de te amar me faz melhor, eu quero amanhecer ao seu redor, preciso tanto lhe fazer feliz. Aí alguém fala assim: poxa, agora o Roberto se redimiu, né? Porque agora ele usou o lhe. Mas como ele usou o me antes, ele está passando qual informação? Eu preciso antes me fazer feliz para depois lhe fazer feliz. Tem um ditado no Nordeste que a gente fala assim: farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, especificamente aqui, esse ditado se aplica. Então, irmãos, eu queria só mostrar para vocês, porque às vezes assim, se a gente não tem uma visão crítica e biblicamente saudável, algumas coisas vão sendo introjetadas na gente e a gente nem tem o filtro para coar essas situações. Na minha avaliação, essa música do Roberto não é romântica coisa nenhuma, no bom sentido da palavra do romantismo, né? Se for no sentido pejorativo que o romantismo tem, talvez se enquadre. Mas é só para mostrar para vocês que eu preciso de uma boa antropologia bíblica para entender o coração humano, porque senão eu me perco. Por que a sofrência vende tanto? Já parou para pensar nisso? Por que a sofrência vende tanto? Adultério, traição, passionalidade. Por que isso vende tanto? E o pessoal lá em Goiás falava assim, diz que isso é coisa do goiano, né? Dizia que quando o nordestino era traído, ele resolvia essa situação de maneira passional. Acho que era para me atacar, provavelmente. Mas que o goiano, quando ele era traído, ele montava uma dupla sertaneja. Porque aí ia falar sobre sofrência, sobre traição, sobre essa situação toda. Meus queridos irmãos, prestem bem atenção. Se nós não conhecermos adequadamente o nosso próprio coração e o coração humano, nós não seremos capazes de ouvir a resposta daquela pergunta: como vai você? E aí nesse cenário, meus queridos, que eu chamo vocês a caminhar um pouquinho com o Anthony Huckman. Porque o Anthony Huckman, ele sendo um teólogo bíblico, ele tem a preocupação de trazer para nós, à luz das Escrituras,
o que de fato a Bíblia traz sobre o homem. E tem um termo aqui no capítulo 2 daquele livro Criados à Imagem de Deus que nos ajuda extremamente para esse momento. Ele diz a respeito do homem como uma pessoa criada. O que é que esse termo, pessoa criada, anote aí, bote entre aspas, grife assim, olha de 3 vezes aí com a caneta, pessoa criada, o que é que isso nos ensina? Primeiro que é uma pressuposição básica dentro da concepção cristã de que o homem é criado por Deus. E por ser criado por Deus, ele não existe de forma autônoma ou independente, mas como uma criatura de Deus. Gênesis 1, versículo 1 e versículo 26. No princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 27 de Gênesis 1. Criou Deus, pois, o homem. O que é que a Bíblia está dizendo? Que eu e você fomos criados por Deus. Todas as concepções que divergem disso se mostram teses, e diga-se passagem, teses infundadas. Nós somos criatura de Deus. Todos nós somos criaturas de Deus. Foi Ele que nos fez. Ah, pastor, e aquela história lá do evolucionismo? Meus queridos irmãos, o evolucionismo é uma teoria. O elo perdido continua perdido. E cada vez mais que se estuda, encontra-se mais elos perdidos. A Bíblia diz que Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Nós partimos desse pressuposto. O nosso pressuposto é um pressuposto científico, pastor? Não, o nosso pressuposto é um pressuposto de fé, um pressuposto teológico. Porque a Bíblia não está preocupada em argumentar a respeito de como Deus, ou por provar que Deus fez o homem. A Bíblia simplesmente afirma, e Deus criou o homem. E ele passou a existir. Ele passou a ser alma vivente. Então, esse é um pressuposto claro, honesto, que nós estamos trazendo para vocês. Daí chega, meus queridos, a uma primeira implicação óbvia para o fato de Deus ter criado o homem. Se Deus criou o homem, de fato Ele criou, nós somos dependentes dEle. O autor aqui, o Huckman, cita um outro chamado Forrester. Ele diz assim: portanto, em vir a ser, existir e perceber, toda a criação é inteiramente dependente da vontade do Criador. Então, essas coisas precisam ficar na nossa mente, no nosso coração. As Escrituras dizem claramente que todas as coisas criadas e todos os seres criados são totalmente dependentes de Deus. Veja lá Neemias 9, versículo 6. Só Tu és Senhor, Tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e Tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. A Escritura deixa claro, afirma de que Deus preserva todas as criaturas, incluindo os seres humanos, e está implícito que eles são dependentes dele para continuar a sua existência. O apóstolo Paulo, quando ele está desenvolvendo o argumento ali em Atenas, veja em Atos capítulo 17, verso 25 e 28, quando ele diz que a quem a todos dá a vida, respiração e tudo mais, e que nele vivemos, nos movemos e existimos. O que é que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que nós devemos nossa respiração a Deus, que existimos somente nele, e em cada movimento que fazemos estamos na dependência dele. Não podemos levantar um dedo à parte da vontade de Deus. E aí você diz assim: ah, pastor, mas então está tudo resolvido. Se todos nós dependemos de Deus, como criaturas, está óbvio a ação soberana de Deus de conduzir todas as coisas. Agora preste bem atenção, irmãos calvinistas reformados.
A teologia calvinista reformada, ela não trata de soberania de Deus desassociada da responsabilidade humana. Isso é um erro. Essa tentativa de caminhar somente pelo viés da soberania de Deus gerou um subproduto teológico chamado de determinismo teológico, onde elimina a responsabilidade do homem diante das suas coisas. Por que o homem pecou? Porque Deus permitiu que o homem pecasse. Então a responsabilidade é de Deus, nessa linha teológica. A teologia reformada fala da soberania de Deus, mas traz junto a essa verdade a responsabilidade humana. E aí, nesse sentido, o Huckman vai nos ajudar, porque ele diz que o homem, contudo, não é somente uma criatura, ele é também uma pessoa. E aí você fica agora perguntando, mas pastor, o que significa dizer que ele, além de criatura, ele é pessoa? O que necessariamente isso significa? Veja lá. Ser uma pessoa, meus queridos, significa ter alguma forma de independência. O homem e todos os seres são totalmente dependentes de Deus. Mas quando eu digo que o homem é uma pessoa, significa que ele tem alguma forma de independência, não absoluta, mas relativa. Ser uma pessoa significa ser capaz de tomar decisões, de estabelecer objetivos, de ser capaz de perseguir esses objetivos. Significa possuir liberdade ao mesmo tempo, significa possuir liberdade ao menos no sentido de ser capaz de fazer as suas próprias escolhas. O ser humano não é um robô cuja conduta é totalmente determinada por forças exteriores a ele. Ele tem o poder de autodeterminação e autodireção. Ser uma pessoa significa, para usar a expressão pitoresca de Leonardo Verdin, ser uma criatura de opção. E aí, nesse sentido, nós precisamos contrapor com o texto do Eduardo, porque o texto do Eduardo, lá do livro que nós falamos inicialmente, ele vai fazer um organograma e ele coloca que o ser humano ele está sendo influenciado externamente, mas é a partir do seu coração que ele interpreta a realidade. E nós não podemos nos esquecer, a partir dessa concepção aqui do Huckman, que o ser humano não só ele sofre influência externa, mas ele também influencia externamente. O traço da cultura, da ciência, das relações sociais, da maneira como eu organizo o meu espaço, como eu interajo com a criação, tudo isso também gera influência. Então eu sou influenciado, mas também influencio. E eu posso influenciar, a partir de uma cosmovisão cristã, o ambiente onde eu me encontro. Por quê? Porque eu sou um ser humano, eu sou uma pessoa humana também. Eu sou uma criatura de Deus, mas eu sou uma pessoa humana. Eu sou a pessoa humana criada por Deus. Então, eu posso sim trabalhar e interagir de tal maneira que as minhas opções interfiram no meu espaço. E aí eu preciso entender agora, responsavelmente, que as decisões que eu tomo têm repercussão na minha vida. Ah, pastor, quer dizer que o que eu faço de errado vai ter repercussão? Vai. Aquilo que o homem semeia, ele vai colher. A Bíblia diz isso, a lei da semeadura. Aí como é que fica a soberania de Deus nesse aí? Está intacta. Está intacta. Deus continua soberano. Mas Deus, quando criou você, Ele não criou você para ser um robô. Ele criou você um ser com liberdade. Ele criou você com ser com relativa independência. Não absoluta, relativa independência. E eu preciso me responsabilizar pelos processos. Em resumo, o ser humano é igual a uma criatura e uma pessoa criada. Esse é o termo que Huckman vai forjar aqui para nós. Pessoa criada. Nós somos seres, pessoas criadas. E isso gera um paradoxo. E nós precisamos conviver com esse paradoxo. Porque assim como na teologia existe o capítulo sobre soberania divina, existe o capítulo sobre responsabilidade humana. E aparentemente parece que elas são irreconciliáveis, essas duas doutrinas. Da mesma forma, quando eu falo de uma criatura, como ser humano, eu digo que ele também é uma pessoa.
E isso parece irreconciliável. Gera um paradoxo que eu preciso viver e que essas duas verdades precisam viver coexistindo e tensionando uma outra, se eu quero ter uma boa compreensão da teologia bíblica. E esse é, pois, o mistério fundamental, diz Huckman, do homem. Como pode o ser humano ser igual uma criatura e uma pessoa? E ele responde essa pergunta. Ele diz assim: ser uma criatura, como já vimos, significa dependência absoluta de Deus. Ser uma pessoa significa independência relativa. Ser uma criatura significa que não posso mover um dedo ou pronunciar uma palavra a par de Deus. Ser uma pessoa significa que quando meus dedos são movidos, eu os movo, e que quando as palavras são pronunciadas por meus lábios, eu as pronuncio. Somos criaturas, significa que Deus é o oleiro e nós o barro, Romanos 9, 21. Sermos pessoas significa que nós mesmos é que moldamos nossa vida pelas nossas próprias decisões. Gálatas 6, verso 7 e verso 8. Aí já começa a ficar fino, né? A linha começa a ficar fina e perigosa. É preciso ter atenção aqui, porque senão você pode cair ou para o arminianismo nesse ponto, de achar que depende da sua força, depende da sua escolha, depende do que você faz. Ou você pode cair para o determinismo teológico, de achar que tudo é da parte de Deus e que você não tem responsabilidade com nada. É preciso ter equilíbrio, é preciso andar aqui no fio da navalha. Porque embora a Bíblia diga que nós dependemos totalmente do nosso Criador, a Bíblia diz que nós somos responsáveis pelos nossos atos. Quando o homem cai, ele é responsável diante de Deus pelo seu pecado. Ah, pastor, mas não foi Deus que permitiu, não é vontade permissiva de Deus? Sim, é vontade permissiva de Deus, mas Deus criou o homem livre e responsável, um ser moral, que fez escolhas erradas e que trouxe consequências sobre ele, por conta das escolhas erradas. Não só sobre ele, mas sobre todos aqueles que ele representava. Ah, pastor, mas eu não concordo com isso. E daí você não concordar com isso? A Bíblia não está preocupada se você concorda ou se você discorda. Deus não está preocupado se você vai concordar ou discordar. Deus está simplesmente se revelando e mostrando para você quem Ele é e quem nós somos. E essa realidade que nos humilha, essa realidade que nos coloca de uma maneira no nosso devido lugar, é essa realidade que nos traz equilíbrio para viver a vida de forma equilibrada e enxergar as coisas da maneira como realmente elas são. E não vivermos uma alucinação, uma tentativa de negar Deus, uma autonomia estúpida que o homem tenta desde o início, desde o Éden. Porque ora o homem, ou ele quer idolatrar a religião, ora ele despreza totalmente o espectro religioso e ele diz: eu sou ateu. O homem não sabe conviver com essas duas realidades que o Huckman traz para nós, mas é importante que nós aprendamos, como homens que somos, né? Homens, eu digo no sentido genérico, tá? Respeitando as irmãs que estão aqui nessa manhã. Muito bem. Então, esse é, como eu chamei, diz o Huckman, o mistério fundamental do homem, porque para nós é insondavelmente misterioso que o homem possa ser igualmente uma criatura e uma pessoa. Dependência e liberdade não são conceitos aparentemente incompatíveis para nós. Nós precisamos conceber essa ideia agora. Dependência e liberdade. Porque, conforme diz Huckman, aparentemente eles são incompatíveis. E isso precisa mudar. Eu preciso começar a abrir a minha mente, a largar meu raciocínio. Ah, pastor, eu não estou entendendo nada, está muito complicado. Irmãos, está mesmo, viu? Sabe por que está complicado? Porque a gente acha que quem tem que estudar teologia na igreja é o pastor, é o presbítero, é o diácono, no máximo o diácono.
E eu não preciso sentar em uma cadeira e gastar tempo e botar meus neurônios para funcionar, para entender as doutrinas bíblicas. E olha, vou dizer uma coisa para você: se você quer ter vida cristã com profundidade, você precisa deixar de preguiça e começar a estudar teologia. Ah, pastor, eu tenho muita coisa para estudar. Ok, se você acha que as outras coisas são mais importantes do que o seu relacionamento com Deus, siga a sua vida. Agora vai chegar um momento que você vai ser bombardeado por situações, que seus filhos vão ser bombardeados por situações, que as pessoas que você ama vão estar sendo cercadas pelas filosofias vãs desse mundo, e você não vai ter fundamento nenhum para poder combater isso. E aí você vai descobrir que aquele líder que chega para você e diz assim: não se preocupe que eu vou falar para vocês o que realmente vocês precisam pensar, ele não é um bom líder. O bom líder é aquele que estimula a gente a pensar, a refletir e a buscar o conhecimento de tal maneira, eu estou me referindo aqui ao conhecimento bíblico teológico, de modo que você não dependa dele, mas que você dependa somente das Escrituras. Esse é um ponto importante, Mariana. Porque quando a gente se cerca de gurus, quando a gente se cerca de pessoas que começam a determinar o que é que nós precisamos fazer, tem alguma coisa errada com a gente. Por quê, irmãos? Porque nós não fomos criados para isso. Nós somos criados para vivermos orientados e conduzidos pelo próprio Deus. Quando eu entrego a condução da minha vida na mão de uma pessoa, seja ele quem for, onde eu omito a responsabilidade que eu tenho diante das coisas, onde eu começo a pensar, os outros começam a pensar por mim, os outros começam a agir por mim. Aí vocês me perdoem assim a piada, mas é muito engraçado se você olhar as charges sobre o coach, porque ele faz exatamente isso. A charge você sabe que é uma forma exagerada, né? E aí você vê aquela pessoa, um executivo, uma pessoa de grande responsabilidade na frente de uma pessoa dizendo assim: e agora, o que é que eu vou fazer? Ou seja, a pessoa não é capaz de pensar por si mesma, porque ela não amadureceu, nem emocionalmente, nem intelectualmente. A Bíblia nos chama a liberdade. O que é que Jesus diz? Conhecereis a verdade, no sentido correto dessa expressão, tá? E não na exegese que o presidente tem feito aí, Brasil afora. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Qual é a verdade desse texto? Jesus. Jesus é a verdade, não só conceitual, mas é a verdade encarnada, é a personificação da verdade. Ele é a pessoa da verdade. Ele é a verdade, ele é o caminho, ele é a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, essa verdade que Jesus traz para nós, traz bastante refrigério para a nossa alma. Por quê? Porque nós precisamos aprender a conceber uma vida a partir desses dois polos, dessa realidade paradoxal que é dependência e liberdade. Não duvidamos de que uma criatura seja completamente dependente dos seus pais na infância, mas observamos que à medida que essa criança cresce, ela vai adquirindo maior liberdade e maturidade e se torna menos dependente dos seus pais. Compreendemos esse processo. Mas, como havemos de conceber um relacionamento em que coexistam dependência completa de Deus e liberdade pessoal para tomar nossas próprias decisões? E aí, meus queridos irmãos, vocês vão descobrir que, embora os nossos filhos sejam criados, estão sendo trabalhados para se tornarem um dia independentes da gente, nós nunca seremos independentes de Deus. Por quê, pastor? Porque o relacionamento que Deus estabelece conosco não é um relacionamento adoecido como o nosso com os nossos filhos. Ah, pastor, quer dizer que nós estamos também adoecidos nesse sentido? Sim. Nós, conceitualmente, dizemos assim: trabalhamos para os nossos filhos serem independentes. Mas na prática não é isso que acontece. Os conceitos e as afeições estão afetadas pelo pecado. Vocês querem ver um exemplo disso? Eu me lembro de uma irmã,
falava assim, pastor, meu filho vai para a escola na próxima segunda. E ela disse assim que estava muito tensa com isso, né? Porque a primeira vez que ele ia na escola não sabia como é que ele ia se comportar. E eu sei muito bem como é isso, né? Aí ela foi entregar o menino na escola falando assim, puxa, ele vai chorar, ele vai espernear, ele vai fazer uma cena, e eu não estou preparado emocionalmente para isso. Aí ela me contando depois, né? Aí quando ela chegou na porta da escola, que colocou o menino falou assim, tchau, mãe. E foi. Ela disse que ela se sentiu tão frustrada com aquilo que ela não estava preparada para esta reação do filho. Porque ela pensou que ele ia chorar, que ele ia espernear, que ele não queria ficar na escola. O menino chegou e falou assim, tchau mãe, pode ir, agora a senhora pode ir, pode deixar que eu vou para a sala. E eu acredito que muitos pais se frustram assim. No discurso nós dizemos, queremos eles dependentes, mas na prática é diferente. E por que os nossos filhos precisam de algum momento ganhar autonomia na relação pai e filho, humanamente falando? Porque a nossa relação não é uma relação saudável. Vocês querem ver que não é uma relação saudável? O camarada fica com 45 anos dentro de casa e falando para o pai e da mãe, e aí, quando é que vocês vão sair? Vocês estão achando que eu estou brincando? E se eu disser para vocês que estão crescendo assim, assustador o número de pessoas assim? Pessoas que dizem assim, eu não vou me casar, eu vou ficar dentro de casa, e quando os pais já chegam naquela fase da velhice, eles estão dizendo, olha, essa casa é minha, não é isso? Se é minha, por favor, desocupem. Procure uma vaga numa casa de idoso, aqui em Araras, ou na região, você vai entender o que é que eu estou falando. Você está brigando para conseguir uma vaga em uma casa para idosos. Falando nisso, os irmãos que vão fazer declaração de imposto de renda, lembrem-se, vocês podem doar, só um merchandise aqui, né? 3% do imposto de vocês podem doar para uma instituição que cuide da criança ou do idoso. Que tal a gente contribuir com a casa ali, o Benaiá, ali em Americana, da Igreja Presbiteriana Central de Americana? Fecha aspas. Está crescendo, por quê, meus amados irmãos? Porque a nossa relação ela não é saudável. É preciso caminhar com a criança até determinado momento e depois soltar. No caso da relação de Deus, isso não acontece. Por quê? Porque a relação com Deus, a dependência que nós temos com Deus, essa relação de dependência, ela é saudável em todo momento. Jamais eu vou conseguir ser independente totalmente, absolutamente de Deus. Eu preciso dele, é dependência mesmo. E Deus se agrada com essa dependência, porque Ele é um Pai, a paternidade de Deus ela é desenvolvida de uma maneira ajustada, equilibrada para a vida toda, o tempo todo, e nunca é algo que nos atrapalha, sempre nos ajuda. Porque Deus não cede aos nossos caprichos, porque Deus não nos deixa de falar a verdade, porque Deus não tem conflito com relação às suas motivações, às suas intenções para conosco. Deus é claro no que Ele quer fazer conosco. E Ele não nos dá nem mais, nem menos. Ele não superdimensiona o seu afeto, o seu carinho conosco, Ele não tira, mas Ele dá na medida certa. Por isso que é fundamental, irmãos, um relacionamento com Deus, vida de oração, vida de devoção com o Senhor, traz uma saúde para o nosso coração absurda. Por quê? Porque você convive com alguém que é o totalmente outro. E que não vai se render aos seus caprichos. Tem muita gente evangélica, inclusive, que teve uma teologia aí meio viciada, que botava o dedo na cara de Deus, e botava Deus no canto da igreja, e dizia assim, olha Deus, se o Senhor não me der o que eu estou querendo, eu vou sair da igreja, olha, eu vou te abandonar. E Deus está lá, sossegado, tranquilo. Os povos se rebelam, os governantes se levantam contra Deus. O que é que Ele faz? Vocês sabiam que Deus tem senso de humor? Deus ri. Deus ri. A prepotência dos governantes humanos. Onde que estão os grandes conquistadores da humanidade agora? Vocês lembram de Napoleão? Lembra? Livro de história, né? Livro de história.
E Hitler? Está onde? Geografia ou história? História. O que mais? E Alexandre o Grande? E Calígula? Aí você fala assim, Pôncio Pilatos, Pôncio Pilatos era um governadorzinho assim, era mais restrito, era mais regional. Onde é que estão esses grandes homens? Eu fico pensando assim, meus queridos irmãos, agora nessa guerra da Rússia com a Ucrânia, e aqueles grandes czares que fizeram a União Soviética? Você já pensou? Alguns dizem assim, eles devem estar remexendo no túmulo, pastor. Dessa maneira como a antiga União Soviética foi estratificada, e essa guerra aqui, apesar de ser uma guerra pontual, mas ela não deixa de ser uma guerra insana. Por quê? Porque, historicamente falando, eles participam do mesmo bloco. E eles estão brigando entre eles agora. Porque um está querendo dizer assim, eu quero fazer parte da União Europeia, e o outro está dizendo, você não pode sair daqui. Porque a gente tem que manter o império. Claro que estrategicamente falando, belicamente falando, é um lugar interessante. A questão das reservas de petróleo e gás também estão nessa situação. Mas assim, observe que os homens, os líderes, convulsionam, brigam entre eles, e eles tentam estabelecer uma hegemonia, que daqui a pouco Deus diz, cessa a vida. E não há razão. Então, perceba bem, nós estamos diante de uma realidade onde nós vamos precisar viver em dependência de Deus. Embora nós não possamos compreender racionalmente como é possível que o ser humano seja igualmente uma criatura e uma pessoa, não podemos pensar de outro modo. Negar qualquer lado desse paradoxo significa não fazer justiça à descrição bíblica. A Bíblia ensina a condição de criatura, bem como a individualidade da pessoa humana. Eu tenho que conviver com essas duas coisas e eu tenho que concatenar essas duas coisas. Alguma pergunta? Posso começar a fazer a aplicação desses conceitos antropológicos em relação às doutrinas que nós cremos? Posso? Alguma pergunta vocês querem fazer? Alguma contribuição? Ok. O que é que eu estou querendo dizer com isso tudo aqui de uma maneira bem simples? Irmãos, cuidado com a antropologia secularizada. Pastor, onde é que tem antropologia secularizada? Coach, propaganda de televisão. Toda tentativa de definir o ser humano longe das Escrituras, universidade, escola e até na religião. A Ruth tinha feito uma pergunta bem peculiar, numa das nossas aulas, que fala a respeito disso. Onde é que vocês já viram falar assim? Todos nós somos filhos de Deus. Sempre escuta isso, né? No ambiente religioso. Agora, a Bíblia diz que todos nós somos filhos de Deus ou diz que todos nós somos criaturas de Deus? Mas quem são os filhos de Deus então, pastor? Mas todos aqueles que creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O sabem os que creem no seu nome. João, capítulo 1. Então, cuidado com a antropologia secular. Aprendamos a viver com esse paradoxo. Agora, o fato do homem ser uma pessoa criada tem implicações para outros aspectos da nossa teologia? Primeiro, que luz esse conceito lança sobre a questão da origem do pecado? Vamos entender agora a queda, um pouquinho mais aprofundadamente? Embora reconhecendo que a razão pela qual o homem pecou permanecerá sempre um mistério insondável, será preciso dizer que o homem pode cair em pecado exatamente porque ele era uma pessoa capaz de fazer escolhas, até mesmo escolhas que fossem contrárias à vontade de Deus. Todavia,
será preciso acrescentar que, mesmo ao pecar, o ser humano permanece uma criatura dependente de Deus. Deus, por assim dizer, teve de proporcionar ou propiciar ao homem a força com a qual ele pecou. A magnitude do pecado do homem consiste no fato de ele ter usado os poderes dados por Deus para o serviço de Satanás. Porque nossos primeiros pais caíram em pecado como pessoas criadas. Falamos da vontade permissiva de Deus com respeito ao primeiro pecado do homem. Além disso, afirmamos que esse primeiro pecado não veio como uma surpresa para Deus, apesar de ele ter considerado aqueles que cometeram esse pecado como totalmente responsáveis pelo mesmo. O que é que o Huckman traz para nós agora, trazendo para miúdos? Isso que ele coloca para nós. Primeira coisa que ele coloca: Deus não é pego de surpresa com o pecado do homem, com a queda do homem, ok? Segundo aspecto, o homem é responsável pela escolha que ele fez, porque ele foi um ser criado, dotado da capacidade de fazer escolhas, livre, um ser moral. Irmãos, isso é muito perceptível. Eu não quero falar dos pets, porque as pessoas têm trazido os pets agora para um grau que não é deles, de quase membro de família. E não são, tá? Desculpe também se eu quebrei essa visão romântica aí das crianças, né? Eu sou péssimo para isso. Nem aviso. Mas veja só, vocês acham que quando um leão acorda, e ele acorda para correr atrás de uma zebra na África, e ele alcança essa zebra, e ele se alimenta dessa zebra, porque ou ele se alimenta da zebra, ou ele morre de fome. Vocês acham que o leão tem crise moral? Diz assim: bem, não sei se eu como essa zebrinha, se eu não como. E se eu corro só para fazer brincadeira com ela? Porque ele sabe, se ele perder a corrida também, ele fica mais fraco ainda. Ele fala assim: eu não sei se eu corro, se eu não corro, estou com uma fadiga hoje, estou com uma preguiça. O que é que o leão faz? Todos os dias ele acorda para correr atrás da zebra, e a zebra acorda para correr do leão. E se o leão pegar a zebra, ele não vai acariciar a zebra e dizer assim: ô, menina, desculpa, foi sem querer. Ele vai matar a zebra e ele vai se alimentar da carne dela. Porque o leão está sendo leão. Ó, leão é leão, tá, gente? Eu sei porque tem essas animações aí que tornou o leão assim meio que uma gazela. Ó, não se engane, leão é leão. Assim como o homem é homem. Não espere que um homem se comporte como uma mulher. Homem é homem, leão é leão. Agora a diferença do leão para o homem é que o homem tem escolhas morais. O leão não tem. O homem da nossa geração, ele está se perguntando: será que eu sou macho mesmo? O leão não está perguntando: será que eu sou uma zebra? Não, o leão, ele é leão. Ele não tem crise com relação a isso. O homem que tem crise. Por que o homem tem crise? Porque ele é capaz de pensar, ele é capaz de refletir, ele é capaz de entrar em dúvida até com aquilo que ele defende como sendo uma premissa, um axioma, uma verdade inexorável, uma verdade que não pode ser contestada. O homem é capaz de duvidar, porque, como diz aí a filosofia, né, penso, logo existo. Ou seja, se tenho dúvida, logo existo. O homem é um ser moral ao ponto de que ele não assume as suas próprias responsabilidades. Aí você vê o Descartes dizendo o quê? Que o inferno são os outros. É mais fácil dizer que o inferno são os outros do que assumir que eu sou um pecador. É ou não é? Aí você fala assim: ah, mas eu nem conheço René Descartes. Sim, você não conhece, mas a filosofia dele está na sua vida. Porque quando você peca, você diz assim: o problema, pastor, é o outro. Nós sempre temos essa mania. Aí você fala assim: onde é que começou isso? Não foi com Descartes, foi lá com o Éden. O que é que Deus chama Adão e fala assim: Adão, foi o que tu fez? Adão diz assim: Senhor, foi a mulher que tu me deste.
Aí você fala assim, não, a mulher, porque a mulher é um outro nível, a mulher é um ser iluminado, a mulher não é o rascunho, né? Aquelas piadas feministas, que a mulher que foi a obra-prima de Deus. Aí quando Deus pergunta à mulher, o que foi que aconteceu, mulher? Foi a serpente. Eu não vou falar mais da piada da serpente, porque é sem graça, não vale a pena. Mas assim, irmãos, mostre que há essa necessidade nossa de transferir a responsabilidade. E aqui onde comete-se um erro teológico, dizendo o seguinte: se Deus permitiu que o homem pecasse, então ele é responsável. Aí você diz assim, pastor, que coisa absurda. Não, não é absurdo não. Eu já tive que lidar com várias ovelhas assim. Ovelhas que cometeram pecados graves. E eu fui confrontá-las com a Escritura e elas disseram o quê? Pastor, se eu cometi esse pecado foi porque Deus permitiu. Eu falei, muito bem, meu amado. Fizesse bem a lição da escola dominical. Deus permitiu. Mas saiba que a permissão de Deus não elimina a sua responsabilidade diante do seu pecado. Porque tem muita gente dizendo aí, a carne é fraca. Se esquecendo que Jesus diz, mas o Espírito está pronto. Aprenda a trabalhar com essas duas perspectivas. Segunda, que luz o conceito de ser humano como pessoa criada lança... Tem perguntas? Gente, se tiver pergunta, levanta a mão, porque se deixar, pastor fala assim pelos cotovelos, tá? Pode perguntar, fica à vontade, tá? O que eu souber responder, né? O que eu não souber, eu pergunto para vocês de volta. Que luz a pessoa criada lança sobre a maneira como Deus redime o homem? Vamos lá. Após ter caído em pecado, por sua própria falta, o homem, pelo fato de ser uma criatura, só pode ser redimido do pecado e resgatado do seu estado caído mediante a intervenção soberana de Deus em seu favor. Visto que é uma criatura, o homem pode ser salvo somente pela graça, isto é, em absoluta dependência da misericórdia de Deus. Mas o fato de que o homem é também uma pessoa faz com que ele tenha uma parte importante a cumprir no processo de sua redenção. O homem não é salvo como um robô, cujas atividades foram programadas por algum computador celestial, mas como uma pessoa. Portanto, os seres humanos têm uma responsabilidade no processo de sua salvação. Eles precisam decidir-se livremente, na força do Espírito Santo, se arrependerem de seus pecados e crerem em Jesus Cristo. Eles não podem ser salvos a parte de tais escolhas pessoais, embora devam ser feitas exceções para casos nos quais os indivíduos envolvidos não sejam capazes de tomar decisões pessoais, como os natimortos. Exemplo. Depois que uma pessoa faz tal escolha, ela deve continuar a viver em comunhão com Deus e na obediência da fé. O fato que nós só podemos viver de modo mediante a força que Deus nos dá, não exclui nossa responsabilidade de viver dessa forma. Em palavras miúdas agora, o que é que Huckman está dizendo? Que Deus nos regenera, o Espírito Santo de Deus nos regenera soberanamente. Mas que nesse ato de regeneração, que nos possibilita responder ao Evangelho com arrependimento e fé, quem se arrepende e quem tem fé somos nós. Porque Deus deu o dom. Mas quem é que exerce o dom? Aquele que recebeu a graça da parte de Deus. Ah, pastor, então quer dizer que eu sou responsável pelo meu arrependimento e minha fé? Sim, porque você recebeu um dom. Se eu entrego uma dádiva para você e digo, cuida, você é responsável ou não por isso? Vocês entendem agora por que Jesus usa aquela parábola dos talentos? Falando sobre o reino dos céus, onde as pessoas recebem a responsabilidade, são colocadas sobre determinadas situações para administrar, e se elas administram bem, elas são premiadas, e se elas não, ou seja, o mérito é visto ali, né? E se elas não administram bem, ela é retirado aquilo que elas receberam. Porque no reino dos céus, como é que funciona?
Como é que funciona a relação no reino dos céus em relação à parábola? A quem dá... Como é que funciona? Parábola dos talentos. Vamos lá, vamos pensar, vamos recordar. Procure um texto. Como é que funciona a parábola dos talentos? Há um aspecto de responsabilização ou não? Por que Jesus está ensinando isso? Não é a mensagem da graça? A graça, meus queridos, de Deus, que é exercida sobre a humanidade soberanamente por Ele, não elimina a responsabilidade do homem quanto a esta graça recebida. O que é que eu tenho feito com minha vida, com a capacidade que Deus me deu, com as oportunidades que têm surgido para mim? O que é que eu tenho feito com isso? Vocês acham que eu não vou prestar contas a Deus por conta disso? E isso acontece com todos nós. Deus redime. A salvação depende no sentido primeiro e último de quem? De Deus. Mas eu participo dela? Sim, participo. Como? Me arrependendo, tendo fé e também participando de algo que nós vamos falar agora adiante, que é o processo da santificação. Há sim responsabilização. Aí você fala assim, pastor, alguém pode ser salvo pela sua própria vontade, exclusivamente pelos seus próprios méritos? É claro que não. Somos salvos pela graça mediante a fé. Mas alguém pode se abster e viver como se não houvesse nenhuma necessidade de esforço, de empenho, de trabalho para ser salvo? Não, também, irmãos. Aquela ideia do crente que vem, é recebido na membresia, aí ele aparece aqui só uma vez no ano. Mas isso dá uma raiva na gente. Irmãos, posso abrir um parênteses aqui? Mas dá uma raiva. Porque às vezes você está lá contando os dias para você tirar aquele membro do rol. Só um parênteses aqui, uma coisa... Aí quando vai no dia que você vai tirar o membro do rol, ele aparece. E essa raiva, ela é produzida, essa ira é produzida por conta da irresponsabilidade do membro, que ele acha que ele pode se dar o luxo de frequentar a igreja como se fosse um lugar turístico. Agora eu pergunto para vocês, aonde na Bíblia existe uma compreensão de eclesiologia, onde diz que eu faço parte de uma igreja e que eu só simplesmente estou arrolado em um hall de membros que tem uma política dificílima de ser lidado com essas situações do desligamento do membro, e eu vou lá simplesmente para bater meu cartão uma vez na Páscoa, uma vez no Natal, uma vez... Aonde é que diz isso? Diz que igreja vive em comunhão, juntos, partilhando a fé que tem em Cristo. E não existe outro lugar para a gente encontrar referência da eclesiologia, senão na própria Escritura. Pois não, minha jovem? Exato. Vai. Um colega meu de Tocantins, pastor lá, né? Ele disse assim, Wilson, esse é um dos processos mais difíceis que nós temos para fazer hoje na igreja. Porque ele disse assim, que tinha uma quantidade expressiva de membros que não estavam indo lá na igreja em Palmas, né? Aí ele disse assim, aí teve uma assembleia para eleição. E aí quando aconteceu essa assembleia, a turma que não aparecia, apareceu na igreja. Por força de lei, por força de estatuto, aquele membro está presente. Por quê? Você pode alegar, à luz do artigo 16, a linha E, você pode dizer assim, que ele estava em falta quanto ao cumprimento da presença. Mas se ele aparece, a presença... Aí você tem que admitir ele assinar a lista de presença e participar da assembleia, para você ter uma ideia. Então, assim,
infelizmente, nós ainda não evoluímos nesse processo, né? A nossa igreja ainda tem. Mas eu entendo também o lado da igreja, por quê? Porque a igreja ela está estritamente preocupada com o aspecto pastoral. Ou seja, para que eu possa desligar um membro do hall da igreja, da instituição, Igreja Presbiteriana de Araras, por força de estatuto, eu preciso ir atrás desse membro, eu preciso primeiro constatar a ausência dele formalmente, eu preciso ir atrás desse membro pastoralmente. Esse membro precisa ser incentivado, admoestado a voltar à comunhão, e se ele não voltar, ele precisa fazer isso, às vezes até por escrito. E depois eu preciso, como conselho, tomar a decisão pela retirada dele, e eu preciso dar a ele 90 dias para o prazo de recurso. Se ele se arrepender em 90 dias, ele pode retornar. Aí alguém diz assim, mas é mais difícil você sair da membresia do que entrar, né? Bingo, acertou. É exatamente isso. Mas por conta desse aspecto do cuidado pastoral que precisa haver com relação ao membro. E o detalhe, viu? Quando o membro entra nesse processo administrativo, ele precisa ser essas ações pastorais que não serve só o pastor mais. Tem que ser o conselho da igreja que tem que fazer isso. Por quê? Aí vem uma outra consulta que eu fiz esses dias, exatamente nesse tema que você perguntou, por isso que eu tá fresco assim na memória. Um colega falou assim que tinha um irmão, né, que brigou com o pastor na igreja e pediu o afastamento da igreja por carta escrita. E aí o pastor foi embora e veio outro. Aí o irmão voltou à igreja e o pastor falou assim, meu irmão, mas você se desligou, pediu o desligamento da igreja e tal. Ele falou, não é verdade. O pastor que me constrangeu a fazer a carta. Eu não queria fazer a carta. Ou seja, até o pastor agora tem que ir com testemunha, o tabelião e o escriturário junto para poder o membro fazer a carta. Porque o espectro humano, gente, que nós estamos falando aqui, ele é extremamente complicado. Entendeu? Então a gente tem que tomar bastante cuidado. Fecha aspas aí. Você respondeu? Beleza. Muito bem. Agora vamos tentar ilustrar um pouquinho esse tópico da nossa regeneração que está relacionado à fé. Preste bem atenção aqui. A regeneração pode ser definida como aquele ato do Espírito Santo que não pode ser separado da pregação da palavra, por meio do qual ele primeiramente coloca uma pessoa em união viva com Cristo e muda seu coração de tal forma que quem está espiritualmente morto torna-se espiritualmente vivo. Uma mudança tão radical assim não pode ser obra do homem, mas deve ser necessariamente obra de Deus. Os que são regenerados são descritos como aqueles que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. É o que Jesus diz lá em João capítulo 1, verso 13, a quem? Nicodemos, lembra disso? Quando Jesus acabou de dizer isso, né? Fica evidente que a regeneração é algo de Deus, a soberania do Espírito Santo de Deus. Além disso, a parte da regeneração do homem está espiritualmente morto. Efésios 2,5 diz isso. E uma pessoa morta não pode vivificar a si mesma. Agora olha só o pulo do gato. Presta atenção. Visto que o homem por si mesmo caiu no estado de mortalidade espiritual e que além disso é uma criatura, só pode receber nova vida por meio de um ato miraculoso de Deus. Tão miraculoso que Paulo chama uma pessoa regenerada pelo Espírito Santo de uma nova criatura lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Por outro lado, visto que o homem é uma criatura, Deus tem de regenerá-lo, dar-lhe uma nova vida espiritual. Visto, porém, que o homem é também uma pessoa, ele também precisa crer, isto é, em resposta ao Evangelho, ele deve fazer uma escolha consciente e pessoal de aceitar a Cristo e de o seguir. Aí aqui onde há uma problemática. Por quê? Porque as pessoas querem enxergar a partir do aceitar a Cristo. Aí fica parecendo que eu aceito a Cristo. Eu aceito a Cristo, eu creio em Cristo, eu opto por caminhar com Cristo, sim. Mas isso só aconteceu porque antes Deus fez algo que eu não podia fazer. Porque até a minha capacidade de crer e de seguir a Cristo vem de Deus. Sou eu que creio, sou eu que sigo, mas a capacidade vem de Deus. A glória está em Cristo. A honra pertence a Deus, não a mim mesmo.
Entenderam como é que funciona? Mas eu preciso crer, eu preciso caminhar. Então, regeneração e fé devem ser vistas juntos. É significativo que João as mantenha juntas em seu evangelho. Olha só o que João faz. Após Jesus ter dito a Nicodemos que ninguém poderia ver o reino de Deus, a não ser que nascesse de novo, João 3,3, também lhes disse: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que nele crê. A regeneração, que é a obra do Espírito Santo, é absolutamente necessária para que alguém possa ver o reino de Deus. Mas quando o chamamento do Evangelho faz seu apelo ao ouvinte, ele requer fé, a qual envolve uma decisão pessoal. É preciso que Deus regenere e é preciso que o homem creia. As duas coisas devem ser igualmente afirmadas. Caminhe mais uma vez no fio da navalha. A gente não tem mais tempo, já terminou nosso tempo aqui de aula. Eu queria só dizer uma coisa para vocês que precisa coroar esse momento aqui. Fazer uma pergunta para alguém, como vai você, exige um bom conhecimento de antropologia. Roberto Carlos não é um bom referencial de antropologia, me desculpe, tá? Por mais que vocês gostem do cantor. Ele não é uma boa referência. Você quer conhecer o homem a fundo, conhecer quem realmente nós somos, leia e se aprofunde no conhecimento das Escrituras. A Escritura revela prioristicamente Deus. Mas nós podemos dizer que ela também revela quem nós somos. E mais, citando aqui o reverendo Batista, ali de Ribeirão Preto, a Escritura também revela o que Deus espera de nós, a nossa responsabilidade diante dEle. Não sei se vocês já viram falar, mas tem um livro que eu gostaria de indicar para a igreja, Verdadeira Espiritualidade, do Francis Schaeffer. Esse livro está na promoção agora, 16 e pouquinho, alguns centavos aí. De 40 está 16. É um livro excelente. 16,80, né? E o Francis Schaeffer, nesse livro, ele vai fazer uma reflexão sobre os 10 mandamentos. E ele diz assim, que existe um mandamento entre os 10 que é o eixo dos demais, que é o não cobiçar. Porque se você olhar bem, a quebra dos mandamentos para com Deus, a quebra dos mandamentos para com o próximo, tem a ver com esse estágio de cobiçar do homem. E o cobiçar é algo que se processa no coração. Porque ninguém vai ver a cobiça de alguém. Alguém não anda com a cobiça, mostrando, eu estou cobiçando e tal. A cobiça é algo no coração, que está no coração do homem. Ora, quando eu olho uma perspectiva bíblica que identifica de que do coração do homem procede cobiça, quando eu pergunto como vai você, eu preciso entender que eu posso estar na sala com um cobiçoso. E como que eu vou tratar alguém que tem um problema da cobiça? Eu só posso encontrar solução na própria Escritura. Então, ser amigo das Escrituras, conhecer a palavra de Deus, ler sistematicamente a palavra de Deus, conhecer de teologia, se aprofundar no conhecimento, isso pode te ajudar aqui? Não, pode te ajudar para tudo na vida. Tudo na vida. Irmãos, sem esforço, sem trabalho, sem sofrimento, sem suor, não tem crescimento. Pastor, Deus me abençoe porque eu quero passar num concurso. Meu amado irmão, Deus vai te dar capacidade, Deus já te deu capacidade para isso. Agora senta tua bunda na cadeira e vai estudar, miserável. Porque senão tu não passa. Entendeu como é que funciona? Soberania de Deus, provisão de Deus, responsabilidade humana. É assim que funciona. Resumindo assim, de uma forma bem poética aí, pessoal. Tá bom, queridos? Deus abençoe vocês, meus queridos. E até a noite, tá bom?